Então, boa noite a todos, bom dia, boa tarde, dependendo de como vai estar a nossa a receptividade dessa nossa conversa. Então, estamos aqui hoje, eu me chamo Érica, estou coordenadora do curso de Ciências Econômicas do IFES Campus Cariacica. Estamos aqui muito felizes em receber mulheres aqui hoje para bater um papo com a gente sobre questões que são muito importantes hoje, principalmente no campo econômico, que é a questão feminista. Então, estamos com a professora Andresa do nosso curso, que hoje está presidindo, né, Andresa, o nosso NEPGENS. Sim. Nosso núcleo de NEPGENS é o Núcleo de Estudos e Pesquisas em Gênero e Sexualidade. Professora Tatiane, que participa, né, do NEPGENS, professora de português do nosso campus. E a nossa convidada especial, professora Lucilene Morandi, que é especialista em estudos de gênero, professora da Universidade Federal Fluminense, e está aqui hoje no nosso campus em razão da inauguração do Centro Acadêmico Ângela Maria Morandi, em homenagem à irmã dela. Então a gente colocou assim como meta, né? Toda vez que vier alguém de fora, vai sentar aqui e conversar com a gente um pouquinho. E para começar a nossa conversa, Lucilene, por favor, pode fazer a apresentação que você achar mais adequada, né, sobre você e falar um pouquinho para a gente sobre as suas pesquisas, o núcleo de estudos que você coordena. Fala um pouquinho para a gente, deixar esse registro aí. Bom, eu sou Lucilene Morandi, eu sou professora da Faculdade de Economia da Universidade Federal Fluminense e sou coordenadora do Núcleo de Pesquisa em Gênero e Economia. O núcleo nasceu em 2017, após um projeto que a professora Ildete trouxe para incentivar a participação política das mulheres em 2016-17. O projeto a gente foi a 14 capitais e participaram quase 1.000 mulheres que tinham algum envolvimento ou com política, ou eram pré-candidatas, ou já eram candidatas, ou já tinham sido eleitas em alguma vez, ou elas trabalhavam com alguma organização social, eram de um movimento social. Então a gente fez em capitais do Norte, Nordeste, do Brasil inteiro, e a partir desse trabalho e dos resultados da pesquisa, porque a cada seminário a gente fazia uma pesquisa com as mulheres, essa riqueza de informação, de detalhes sobre mulheres no Brasil inteiro, a partir daí a professora Ildete, que é uma pesquisadora e participante do movimento feminista desde longa data, desde os anos 70, foi dela a ideia da gente montar um núcleo de pesquisa dentro da Faculdade de Economia. Eu sou professora de macroeconomia e até 2017 eu não trabalhava com desigualdade de gênero, trabalhava com políticas públicas, crescimento, desenvolvimento, mas não trabalhava especificamente com desigualdade de gênero. A partir desses seminários, eu coordenei esses seminários, eu mudei de rumo de pesquisa e comecei a pesquisar desigualdade de gênero, muitíssimo incentivada pelo professor Ildete, que já estava nessa rota há muito tempo. Usando a experiência dela, os contatos dela, a gente começou a abrir campos de pesquisa. Então, a primeira coisa que a gente publicou pelo núcleo foi o resultado dessa pesquisa, dessa participação política das mulheres. A partir daí, a gente retomou algumas pesquisas da professora Ildete, que era, por exemplo, a estimação do PIB feminino, com a parcela do PIB que é próprio das mulheres. Começamos a discutir a importância do trabalho não remunerado, como o trabalho não remunerado tem interferência na vida das mulheres, na sua participação no mercado de trabalho, na dupla jornada, na escassez de tempo, na pobreza de tempo feminina. Além disso, a gente fez uma discussão bastante grande sobre a importância de se mensurar o trabalho não remunerado e de incorporar a produção de riqueza, a produção de bens e serviços realizado pelo trabalho não remunerado na contabilidade do PIB, através das contas nacionais. Então a gente fez alguns trabalhos nessa área.
A nossa pesquisa está muito relacionada à participação feminina no mercado de trabalho, seja participação efetiva, número de pessoas, né, entre homens e mulheres participando no mercado de trabalho, assim como desigualdade em termos de em que cargos homens e mulheres estão no mercado de trabalho e renda média, né? As questões relacionadas a teto de vidro, chão pegajoso, que as mulheres dentro do mercado de trabalho têm dificuldade de evoluir, e a importância do trabalho não remunerado como um fator determinante da participação feminina no mercado de trabalho. À medida que a gente avança nas pesquisas, cada vez mais fica importante na discussão sobre desigualdade de gênero a interseccionalidade, que no Brasil é evidente. Existe uma relação muito estreita entre desigualdade de gênero, desigualdade racial e desigualdade social. Então, quando a gente discute desigualdade de gênero, não dá para separar raça e nível de renda. Então, tem questões importantes como ciclo de pobreza. As pessoas mais pobres têm uma tendência a se manterem num nível de renda mais baixo, por dificuldade de sair desse ciclo vicioso. Então, algumas questões que a gente discute políticas de cuidado que teriam importância para quebrar esse ciclo vicioso e reduzir a desigualdade de gênero, que teria resposta direta sobre desigualdade racial e de renda. Então, a nossa pesquisa está relacionada a cuidados, trabalho não remunerado, seus diversos aspectos e impactos diversos sobre a vida das mulheres. Professora, eu queria te fazer uma outra pergunta. Você fazendo essa pesquisa, você enquanto mulher pesquisadora, como é que essa pesquisa te atravessou? Como é que ela impactou em você? Eu acho que muda muito a forma como você entende economia. Dentro de economia a gente tem já duas áreas bem diversas, né? A gente tem dois ramos teóricos, né? Uma teoria heterodoxa e uma teoria neoclássica. A visão sobre a desigualdade de gênero desses dois blocos é muito diverso e não tem muito como não ser. Eu caí na economia feminista, que é uma tentativa de incorporar essas questões de desigualdade na discussão sobre, em toda a análise econômica. Então mudou muito a forma como eu vejo, critico, utilizo a análise econômica para pensar o mundo atual, o mundo real. Então eu acho que um olhar feminista nesse sentido de desigualdade ou um olhar incorporando as desigualdades é muito importante para você pensar políticas públicas. Primeiro porque políticas públicas não são neutras. Eu acho que, no geral, os e as economistas veem políticas públicas como algo que é macro e que vai atingir todo mundo da mesma forma. Não é verdade. As políticas públicas têm impactos diversos, diferentes, sobre os grupos diversos, né? Sobre pessoas de renda mais baixa, sobre pessoas de cor, sobre mulheres. Então a gente tem que pensar, analisar as propostas de políticas públicas, ponderando sobre o seu impacto sobre os diversos grupos. Se a gente quer utilizar políticas públicas para reduzir desigualdade, é necessário que a gente faça políticas desiguais para ter mais equidade. Então, grupos diferentes, grupos desiguais, necessitam de políticas direcionadas, políticas desiguais, para você melhorar a equidade da economia. Então, eu acho que vislumbrar a importância do trabalho não remunerado na vida das pessoas, principalmente na vida das mulheres, me fez rever como analisar o mundo real a partir da teoria econômica, como reusar a teoria econômica. Então, a partir daí, eu me direcionei para várias autoras que trabalham, que repensam a teoria econômica, incorporando essa questão da desigualdade como um ponto vital, como um ponto de partida. É a partir daí que a gente discute economia. E de alguma forma você se enxergou dentro dessa sua pesquisa? Então, assim, você enquanto trabalhadora, né, enquanto professora universitária, que também tem uma família, e como é que fica isso? Porque são muitas pessoas aí, né? A pesquisadora é a mulher.
Eu me vejo assim, em vários momentos, eu tenho a impressão que uma mulher numa mesa muito masculina, a gente tem uma voz meio apagada. Então eu lembro de várias situações em reuniões e propostas onde eu era minoria, ou nós éramos minorias, eram menos mulheres e mais homens, que eu fazia algumas propostas e as propostas simplesmente não eram ouvidas. E num outro momento um homem fazia uma proposta parecida e a proposta já era incorporada na mesa. Então esse olhar para a mulher ser... a mulher já no lugar que ela entra, ela já é vista como... o olhar de gênero faz a gente vestir camisas que a gente às vezes acha não apropriadas, né? Então a questão de gênero, como a gente enxerga o que é próprio do feminino e como a gente enxerga o que é próprio do masculino, não seria um problema a gente ver as duas coisas diferentes, porque são diferentes, o feminino e o masculino. Qual é o problema da desigualdade de gênero? É a gente botar uma balança e dar pesos diferentes. E o que é visto como próprio do masculino ser visto como melhor, mais importante, mais relevante, e o que a gente enxerga como próprio do feminino como menos importante, menos relevante. Fora que a gente encaixa como masculino coisas que não são próprias só do masculino, né? Então as mulheres no geral são vistas como menos capazes nas áreas de finanças, né? A gente tem várias economistas feministas contando o périplo delas dentro da faculdade de economia quando elas estão na área de finanças. Uma área muito masculinizada, uma área muito difícil das mulheres atuarem e serem vistas como capazes. A mesma coisa no mercado de trabalho. As mulheres não são vistas como capazes em vários cargos. Por isso que elas não são as escolhidas na hora de... elas são mais frequentemente não escolhidas na hora que você tem vaga num cargo de poder, num cargo de comando. Se tem a opção por um homem, geralmente é o homem que vai ser escolhido. Então, isso é cansativo, cria e perpetua uma desigualdade, né? Então, esse olhar diferenciado entre olhar para a gente, mulher, e já olhar para a gente como se a gente incorporasse tudo isso que vem junto com essa ideia de gênero feminino, em várias situações deixa a gente apagada, não incorporada, não considerada, né? A gente tem que falar mais alto, mais forte. Por exemplo, eu fui dar uma olhada nos trabalhos de Ângela e fiquei impressionada. O nome dela não aparece como primeiro em nenhum dos trabalhos que ela aparece. O nome dela está sempre depois de um homem masculino. Então, assim, por que se ela é, né, uma pessoa que se destacou, que tinha importância, mesmo assim ela não está lá? Ela não aparece, né? Então, tem questões que às vezes a gente acha que é uma questão menor, pequena. Não é não. Ela se soma a esse olhar da sociedade. Agora, para a gente mudar isso, a gente tem que mudar coisas que estão consolidadas, histórica, social, culturalmente. As mulheres são as cuidadoras, as mulheres são as responsáveis pelos cuidados, são as mulheres que são mães e são mães elas que cuidam dos filhos. Esse olhar já coloca de imediato a mulher num lugar que, quando ela é contratada no mercado de trabalho, tem várias pessoas que têm relatado nos últimos tempos, quando a menina senta, né, uma moça, uma jovem, está pleiteando um cargo de trabalho, muito frequentemente ela é perguntada: você quer ter filhos? Isso aí. Por que não se pergunta isso para o jovem, para o homem que está sentado ali? Só se pergunta para a mulher. Porque quando o casal tem filho, se a criança ficou doente, se a criança teve um problema, quem é que vai sair cedo do trabalho, quem é que vai faltar ao trabalho? Quando da gravidez, quem que vai ficar mais tempo fora do trabalho? Então, por isso que, por exemplo, política pública de licença, não maternidade e paternidade, mas licença parental e de mesma duração, já seria uma política muito importante, porque a pessoa em idade de reprodução, seja um homem ou uma mulher, vai estar ausente o mesmo tempo do mercado de trabalho para cuidar do bebê, da criança recém-nascida e da criança pequena, quando ela tem mais necessidade de atenção.
Então a gente tem que desvincular cuidado, primeiro, da mulher, não é só a mulher que cuida, todo mundo cuida. O cuidado é um direito universal, então todo mundo tem direito ao cuidado. E mais, a gente tem que desfamiliarizar cuidado. Não é só a família que cuida. A gente precisa da sociedade incorporar cuidado. Porque as pessoas falam, as mulheres estão tendo menos filhos ultimamente. E muitas jovens não querem ter filho. Lógico, ela perde a profissão dela, ela perde a carreira profissional dela quando ela tem filho. Sim. Diferente do homem, que não perde a carreira profissional. Então, como é que a gente faz as pessoas, esse peso da maternidade não ser unicamente ou mais fortemente da mulher? Fazendo o peso ser de todo mundo. Agora, não apenas a gente precisa que o Estado faça políticas de cuidado, como creches e escolas de tempo integral, acessível ou gratuita, principalmente nas áreas de menor renda. Além desse papel super importante do Estado, a gente precisa do setor privado. As pessoas têm que ter flexibilidade no mercado de trabalho. O mercado de trabalho incorpora uma pessoa hoje que ela trabalha 10, 12 horas por dia e para ela estar lá disponível, alguém está cuidando da casa dela, alguém está cuidando das pessoas dos familiares dessa pessoa, seja das crianças, seja dos pais idosos, ou seja de uma pessoa qualquer que tenha um problema e que precisa de uma atenção especial. Quando a gente admite que no mercado privado de trabalho as pessoas têm que trabalhar 10 horas por dia, estar lá de segunda a sexta, a gente está dizendo que essa pessoa vai chegar em casa, ela precisa da roupa lavada e passada, ela precisa da comida pronta, ela precisa da casa limpa, da cama arrumada. Quem vai fazer isso? A gente terceiriza para uma empregada doméstica, mas a gente não pode terceirizar tudo. E mesmo assim, isso reflete no mercado de trabalho. No mercado de trabalho brasileiro, a empregada doméstica só passou a ser considerada trabalhadora em 2013. Sim. Até então ela não fazia parte do grupo de trabalhadores. É como se fosse da família, né? É como se fosse da família. Por que você paga o salário, as condições de trabalho das empregadas domésticas são mais próximas de escravidão do que em outros setores da economia? Porque a gente enxerga que esse trabalho de cuidado, que as mulheres são obrigadas ou é da responsabilidade delas fazerem, que quando elas substituem, eu não vou fazer porque eu trabalho, vou passar para uma outra mulher, essa outra mulher é tão desvalorizada quanto eu quando faço. Porque quando eu faço, ninguém valoriza meu trabalho. E por que a economia feminista começou a fazer uma estimativa de qual é o valor do trabalho não remunerado? É para a gente mostrar para a sociedade que esse trabalho não remunerado gera riqueza, gera serviço, gera bem-estar. Não é possível gerar bem-estar para uma família se não tem ninguém fazendo trabalho não remunerado dentro da casa daquela família. Quanto mais trabalho não remunerado, maior o bem-estar. Então a gente tem que distribuir o trabalho não remunerado, tirar dessa história de só família é responsável, porque cada vez mais a gente tem famílias de menor tamanho. Quando as famílias tinham 8, 10 filhos, distribuir o trabalho do cuidado das pessoas idosas, da família, dos filhos, ficava mais fácil. Hoje as famílias são muito pequenas, filhos únicos, filhas únicas. Mãe solo também, muita mãe solo, né? Então, como é que a gente tem que distribuir isso socialmente? Porque se a gente chegar num limite, por exemplo, as mulheres se enfurecerem e falar, não vamos mais ter filho, a sociedade acaba. A gente precisa do trabalho de cuidado. Mas a gente não pode deixar toda a carga, peso e custo do trabalho de cuidado só para as mulheres. São elas que estão pagando até hoje. Sim. Né? E as mulheres de classe de renda mais baixa, muito pior. Porque como elas não conseguem pagar a creche, e tem no Brasil a gente tem 30% das crianças até 3 anos de idade em creche, é um percentual muito baixo, se elas não têm dinheiro para creche, porque a prefeitura, o município, o estado não disponibilizou, e geralmente a creche de tempo integral também é uma raridade, muito mais comum é uma creche de poucas horas. Então, se a mulher não tem uma creche onde deixar o filho, ou os filhos dela, ela não pode participar do mercado de trabalho. Entre as jovens de 14 a 24 anos, metade das jovens que não estão estudando nem trabalhando, elas estão cuidando. Por que você não está na escola? Por que você saiu da escola? E por que você não está no mercado de trabalho? Porque está cuidando.
muito frequentemente do próprio filho numa gravidez, mas nem sempre do próprio filho. E entre os jovens homens, né, dessa mesma idade, mais ou menos metade não está estudando porque está trabalhando. Então a gente tem um impacto do cuidado muito grave, muito importante na vida das pessoas, e o trabalho de cuidado, ele está funcionando como uma força que mantém as famílias pobres na pobreza. A mulher não trabalha porque ela não tem como pagar creche ou onde deixar as crianças, e vai trabalhar no mercado informal ou um trabalho de pouco expediente, né? Hoje a gente tem uma pancada de gente que é empreendedora, colocaram um nome bonito em muitos casos, um trabalho com pouca cobertura social de direitos trabalhistas. Então, muitas mulheres estão na condição de serem mães e mães solos. Entre as famílias que só tem um pai, monoparentais, 92% que tem criança, 92% são famílias chefiadas por mulheres. Ou seja, famílias onde só tem um dos pais presente e tem crianças menores, 92% das famílias são chefiadas por mulheres. Então a gente pode dizer que essas mulheres que estão nessas condições, ou elas têm um nível de educação, de escolaridade, uma oportunidade no mercado de trabalho que permite a elas pagar alguém para cuidar dessas crianças, ou elas mesmas vão ter que cuidar e elas vão ter que participar do mercado de trabalho em situações com remuneração muito menor. Então vai ser uma mãe pobre, com crianças pobres, e muito provavelmente essas crianças vão ter menos oportunidade no mercado de trabalho porque elas têm menor oportunidade nas escolas. Então como é que a gente reduz desigualdade? Se a gente começa fazendo creches e escolas de tempo integral até 14 anos, a gente já melhorou desigualdade. É uma política que tem um impacto sobre desigualdade muito importante, muito relevante. Porque você vai permitir que as famílias mais pobres participem, as jovens continuem na escola, as mães participem melhor no mercado de trabalho, e se essas crianças estão em escolas de qualidade, quando elas saírem mais na juventude, elas vão poder participar do mercado de trabalho em melhores condições. Mas aí você está me falando uma coisa muito perigosa, né? Porque você está mexendo na estrutura da sociedade. Mas a gente não quer reduzir desigualdade, não é um dos objetivos do milênio. Queremos. Não estamos lá nos ODS, né? Nos objetivos do milênio. Está nos objetivos, mas está na prática? Porque uma das perguntas que eu ia fazer a quem interessa que essa invisibilidade continue? Você já respondeu, né? A desigualdade social. Então, está nos documentos, mas está na prática? Né? Está nos documentos só para ficar bonitinho, né? Quando a gente cita Paulo Freire nos documentos, por exemplo, né? Que fica lindo. E, então, assim, isso é uma coisa muito complicada, isso é uma violência, né? Então, está no documento, está previsto, mas a gente não consegue ver esse movimento na prática. Esse movimento está muito lento. Muito lento. E tem a ver muito também com o caminho da economia também, né? A economia, a partir dos anos 90, se torna uma economia que tem como objetivo, primeiro, o controle de inflação e, junto com o controle da inflação, déficit fiscal. E a partir dos anos 90, há uma defesa dentro das escolas de economia que o Estado tem que ser mínimo, e a gente sai de um Estado social lá do pós-guerra e parte para um Estado mínimo a partir na metade dos anos 80, 90 para frente. Que é o que o Piketty vai mostrar. Por que você tem a expansão da desigualdade a partir dos anos 80, né? Por que a desigualdade aumenta, apesar da gente melhorar a tecnologia, a gente melhora um monte de coisa, e a desigualdade aumenta nessas décadas todas, né? Tem a ver com a gente querer definir que o Estado tem que ser mínimo e as políticas sociais são para tapar buraco. Ao invés da gente ter um Estado com uma prioridade sobre fazer políticas que reduzam desigualdade, o Estado passou a ser cobrir alguns problemas deixados pelo mercado privado, mercado concorrencial privado. Então, cobrir, fazer políticas de reposição de renda para alguns grupos. Então, a gente tem políticas específicas para o grupo tal, né, para grupos específicos, mas não é uma política de redução de desigualdade como um todo.
porque o Estado deixou de ter esse papel. Então, discutir política pública e desigualdade de gênero é fundamental. Por isso que a minha linha de pesquisa, que era política pública, não se perdeu incorporando a economia feminista, muito pelo contrário. Ela incorporou esse olhar da desigualdade, porque a gente, nas últimas décadas, os economistas têm discutido muito taxa de juros e inflação. Qual é a taxa de juros para a inflação ser tal? Não tem que aumentar a taxa de juros para a inflação cair. A gente não deixou de achar que políticas públicas têm efeitos outros que dão apenas redução de inflação, equilíbrio fiscal. As políticas públicas têm impactos reais na economia. Essa discussão é que tem que ser retomada, né? Porque é a partir daí que a gente pode colocar dentro do Estado políticas sociais. Enquanto a gente achar que o Estado, a política pública, o papel dela é equilibrar o orçamento, o déficit fiscal, reduzir o déficit fiscal, reduzir a dívida pública e controlar a inflação, que esses são os únicos papéis do Estado, a gente está completamente desviado. Foi esse tipo de objetivo que nos levou ao aumento da desigualdade. Hoje a gente tem uma desigualdade próxima do século XVIII, XIX. Olha que violência. Com uma evolução tecnológica fantástica desde então. E para onde que foi, né? E ainda agora a gente tem a introdução da inteligência artificial, que dependendo de como ela entrar, ela vai aumentar a desigualdade de gênero, porque as mulheres nas universidades são minorias na física, na química, nas STEAM, né, nas áreas de matemáticas exatas e química e biologia de laboratório. Se a inteligência artificial, os empregos, as oportunidades de emprego com maior rendimento, com maior salário e as melhores oportunidades de emprego vão estar dentro da área de quantitativa, de tecnologia, e as mulheres aí são minorias, então se isso se mantiver, o que acontece é que a desigualdade de gênero em termos de renda vai aumentar e não diminuir. Né? Só vai piorar, né? Só vai piorar. Então, se a gente tem no mundo inteiro, uma média é que as mulheres ganham 30% menos que os homens, no mundo inteiro. Lucilene, está muito boa a nossa conversa, mas o nosso horário já está esgotado. Eu tinha tanta coisa para perguntar. Tati, vai ficar para a próxima. A Andressa também, professora Andressa, que está aqui conosco. Eu posso fazer também. Um comentário? Faça um comentário para finalizar. Desculpa, porque eu monopolizei. Rapidamente, encantada com a sua exposição. E que bom ver uma mulher, né, dentro de um campo de luta que é a ciência. Inaugurando, eu acho que um campo epistemológico também dentro da economia para pensar uma perspectiva diferente de mudança dessas desigualdades que só se aprofundam, né? Em razão... Trouxe esperança, né? Ele me deu esperança. Eu senti uma ponta de esperança. E aí só corrobora a ideia de que nós, mulheres, precisamos estar ocupando esse espaço aí, né, na academia, produzindo ciência, porque a ciência é um espaço muito relevante, né? Isso aí. A gente tem que incentivar as estudantes a entrarem, né, na área de pesquisa e de precisão delas lá. Fundar outras epistemologias. Nossa. Passa rapidamente pra gente, desculpa, cortando. Já tá. Mas faça suas considerações finais pra gente rapidinho, Lucilene. Bom, a minha consideração, acho que mais importante, que eu acho é que o curso de economia, a formação do economista, tem que incorporar desigualdade de gênero como um ponto base da sua análise. E, ao fazer isso, vai incorporar, por conta de sua interseccionalidade, a desigualdade de raça e de renda que no Brasil acontecem ao mesmo tempo. Eu acho que a gente tem que começar a ter mais consciência e defender com mais força que a economia é uma ciência social e que as nossas decisões têm impactos na vida das pessoas. Então a gente tem que pensar em intervenções econômicas que gerem mais bem-estar, que façam as pessoas mais felizes e não mais tristes, mais infelizes, né? Essa ideia da gente fazer, mas essa intervenção de política aqui, ela vai deixar todo mundo mal agora, mas depois a gente fica bem. Parar dessa história da gente ter que passar pelo purgatório para chegar ao céu. Eu acho que a gente pode fazer políticas que tenham resultados que sejam benéficos em
redução de desigualdade. A gente tem instrumental para isso. Então, eu acho que os cursos de economia, eu acho que a minha expectativa é que incorporem as desigualdades como ponto central nas análises dos economistas. Excelente. Seria ótimo. Muito obrigada. Estamos felizes. Obrigada, Tati. Nossa, Andressa. a gente que Obrigada a agradece. vocês E pela Yuri, oportunidade. tá aí de última hora dando essa força pra gente na gravação. Então é isso, gente. Tchau, tchau.